saindo de Washington, D.C., rumo ao sul, mas nem tão ao sul, ao norte do nosso país, rumo ao Rio Grande do Norte, terras potiguares, porque um cerco de 22 horas, pessoal, que envolveu 100 policiais com mais de 3.000 tiros disparados, colocou uma cidade em alerta na caçada ao criminoso mais procurado do Rio Grande do Norte. O nosso repórter Douglas Lopes, da Jovem Pan Natal, conta pra gente todos os detalhes, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Douglas, bom dia. Agora, as imagens dessa ação foram divulgadas revelando como foi toda a operação, por acaso? Bom dia. É isso, bom dia André Marinho, bom dia a todos que nos acompanham no Morning Show da Jovem Pan News. Exatamente, a Polícia Civil divulgou as informações, divulgou mais informações e também divulgou imagens exclusivas, imagens que mostram detalhes desta operação e detalhes também de como ficou a residência, né, a casa em que o criminoso Marcelo Bastos, conhecido como Marcelo Pica-Pau, esse era o vulgo dele, se escondeu e também onde ele sofreu todo o cerco, né? Esse cerco, como você bem trouxe também, durou 22 horas. A Polícia Civil registrou pelo menos 3.000 disparos entre cápsulas que estavam ali caídas ao redor do local onde o cerco aconteceu e também cravadas nas paredes da residência. Vale lembrar também que esse criminoso era o mais procurado do Rio Grande do Norte e esse cerco de quase um dia aconteceu no município de Extremóis, ali uma localidade conhecida como Portal do Sol. Sobre o Marcelo Bastos, ele era líder de uma facção criminosa conhecida como Novo Cangaço, dissidente da facção Sindicato do Crime, que atua aqui no território potiguar. Ele também era investigado por assassinatos, roubos a bancos e também veículos de luxo. Inclusive, em um mês, segundo a própria Polícia Civil, ele teria cometido pelo menos 14 homicídios, entre ações diretas, ou seja, executando essas vítimas ou também ordenando a morte delas. E aí a gente traça uma linha do tempo sobre tudo isso, porque o último ato, né, de Marcelo Pica-Pau, podemos dizer assim, aconteceu nessa localidade que fica localizada na Grande Natal e também começou de uma forma inesperada, porque a Polícia Civil chegou ao local onde o criminoso estava escondido através de uma denúncia anônima de que foi encontrado um veículo roubado. Só que, ao chegar próximo da casa, os policiais, os agentes, foram recebidos a tiros, inclusive, enfim, com tiros de fuzil e armas de grosso calibre. Isso fez com que a Polícia Militar, entre outros agentes, fossem acionados para o local, onde se iniciou um cerco, que foi se intercalando entre momentos de negociação, que inclusive envolveu a irmã do Marcelo Pica-Pau. Ela foi acionada pela Polícia Militar para que pudesse, de alguma forma, auxiliar, sensibilizar o criminoso, e também momentos de troca de tiros, o que atemorizou bastante a população do Portal do Sol dessa região. Acabou que, ao fim da noite, ali entre a tarde e o fim da noite de sábado, a namorada do Marcelo Pica-Pau, que também estava na residência, foi atingida pelos disparos e foi socorrida. Ela foi levada a uma unidade hospitalar, o hospital aqui Valfredo Gugel, né, um centro de referência aqui do território potiguar, mas acabou não resistindo e morreu. Já o comparsa dele, que também estava na residência, foi baleado, mas continuou junto a ele. E então aconteceu que na manhã de domingo, na verdade, a polícia intensificou as suas ações e, após uma nova troca de tiros, tanto o Marcelo Pica-Pau quanto o seu comparsa, eles foram atingidos e morreram. Com isso, a polícia ali encerrou as operações por aquele momento, mas também vale só destacar outra informação adicional, que alguns dias após a morte do Marcelo Pica-Pau, nessa última sexta-feira, inclusive, dia 8 de agosto, um criminoso que também estava listado entre os 10 mais procurados aqui do Rio Grande do Norte foi capturado. Ele, que é envolvido em um grupo de extermínio, ele acabou sendo preso e assim a polícia deu prosseguimento às operações. Inacreditável, contornos dramáticos, para dizer o mínimo, mas é o Brasil real, a vida imitando a arte. Parece que teve todos os ingredientes, elementos aí dignos daqueles filmes de ação. Enfim, pelo visto foi necessário mais tiros para abater o tal Pica-Pau do que os 5 filmes do Rambo juntos. Mas, pelo amor de Deus, 3.000 tiros, ainda bem que pelo menos houve um desfecho positivo. Obrigado, Douglas, pela presença. A gente volta aqui com a bancada para repercutir. Agora, Jota, assim, sinceramente, é muito
me falta, assim, uma compreensão histórica do último século. Eu não lembro de paralelo, assim, tão claro, onde mostra que no território brasileiro inteiro, ver essa onda de crime tão destemida, tão ousada e tão sanguinária como a gente está vendo, né? E o que me preocupa, André, não é nem essencialmente o crime em si. O que me preocupa é algo que já foi trazido aqui pela bancada, que é esse espraiamento da criminalidade por outros locais também. Qual era a nomenclatura deles? O novo cangaço. De novo, ele se revestindo dessa marca, caso, né? Eu vou fazer um contraponto. Não acho que seja uma novidade. Em 1927, ou seja, quase 100 anos atrás... Lampião foi expulso de Mossoró num cenário muito parecido, com uma troca intensa de tiros. Justo. Que até hoje é famosa na região e que, inclusive, tem o Museu do Cangaço lá em Mossoró contando essa história para todos, os turistas, inclusive. O que mostra, Mossoró, vale dizer, está a mais de 200 quilômetros de Extremoz, mas no mesmo estado, né? O que, na minha visão, mostra como... Ao longo dos anos, nós não conseguimos vencer de forma definitiva esse tipo de afirmação, quase uma afirmação de soberania por parte de grupos armados, do cangaço 100 anos atrás, do novo cangaço hoje, no contexto de uma deficiência de capacidade do Estado oficial de se afirmar como verdadeiramente o dono da lei, né? E aí, enfim, nesse caso, apesar de, enfim, mais de 22 horas esse é o ponto. Nesse cerco, pelo menos no fim conseguiram pegar o criminoso. 22 longas, tensas horas de confronto, David, esquadrão antibomba, batalhão de operações especiais, uso de snipers. De novo, ingredientes que a gente só geralmente espera ver na tela de cinemas, mas se tornando a vida real nesse Brasil. O paralelo histórico ao qual me referi aqui, de fato, só lembro talvez grupos guerrilheiros durante, enfim, lá o início do século XX, o próprio Lampião e todo o rastro sanguinário dele ali, como o Mano bem colocou, mas juntando os pontinhos a gente vê que a escalada de violência no Brasil vai atingindo patamares assim, dignos de guerra irregular mesmo. Não, sem dúvida. E o grande problema também em relação ao Rio Grande do Norte é que não existe uma hegemonia do crime. Ou seja, não é igual aqui em São Paulo, onde o PCC atua. Tem várias facções ali dividindo o território, brigando por esses territórios e dessa maneira também provocando ainda mais violência. Porque a gente sabe que por mais que sejam aplicadas políticas públicas voltadas à segurança pública, quando essas facções começam a brigar, quem sofre de fato acaba reverberando também isso na população, porque pode ser vítima de uma bala perdida, que nem sempre, né, essa expressão não deveria nem ser utilizada, porque acha alguém, de fato, uma vítima que não tem nada a ver com aquela questão. Então é muito preocupante o que a gente vive hoje no país em relação a essas facções e essas ações que nos assustam bastante. Tempo sombrio. Cíntia Nunes, brevemente, a gente segue adiante. É lamentável da gente pensar também a quantidade de recursos públicos que são alocados para esse tipo de atuação, né? Então, realmente, uma atuação preventiva poderia evitar todo esse desgaste e o risco à própria população. É isso aí, mas eu quero falar com